algo que Deus tem para mim e para você. Que fonte é essa que nós vamos beber, né? Então é algo que Deus tem poderoso para nós. Então abra sua Bíblia, João 4, do 6 até o 14. Olha o que a palavra do Senhor fala. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana. Tiraram a água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de beber? Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, tendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se vocês conhecem o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: ó Senhor, não tenho balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como o seu filho e os seus gados? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscar. Jesus disse: vá chamar o seu marido e volte aqui. Amém? Baixe sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, a palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, possa ministrar ao nosso coração, Pai, porque o Senhor está falando da fonte, a fonte que jorra a água, e a água que nós beber, não teremos mais sede, porque o Senhor a sacia, o Senhor que é a fonte, o Senhor que nos fortalece, e é o Senhor que nos sustenta. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, nós repreendemos toda retaliação, nós repreendemos toda seta, nós repreendemos toda voz ao contrário, Pai, que possa impedir de nós entender, de nós compreender a Tua palavra nessa noite. Pai, fale conosco, Pai. Tira toda dor de cabeça, tira todo o cansaço, tira todo o mal-estar. Renova a nossa vida agora, Pai. Pai, que nossos ouvidos estejam sensíveis ao Teu toque, à Tua palavra. Penetra nos nossos ouvidos e vem até o nosso íntimo, nosso coração, e que nós podemos guardar a Tua palavra e viver a Tua palavra e cumprir a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, essa é a água que jorra da fonte. Que fonte é essa? Que água é essa que Deus deseja para mim e para você, né? Então, eu acho tão lindo em João 4,14 que fala isso, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tomar nele, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então é algo poderoso. Então nós podemos perceber
Qual é a importância da água? Né? O nosso corpo pode sobreviver várias semanas sem comida, mas apenas poucos dias sem água. 2 dias, tá vendo? 2 dias sem água, né? Por quê? Precisa nutrir, precisa ser nutrido. Então é algo que nós precisamos, nós necessitamos de água, porque a água, ele entra dentro do nosso corpo e exercita o nosso corpo e tem uma função muito valorosa. Então você pode ficar sem comer, mas a água é necessária, é preciso, é algo muito forte. Então, as nações, elas brigam por rios, por regiões que sofrem o quê? Com a seca. Você vê na Bíblia, você vai ver que eles ficavam brigando, querendo aonde tinha um rio, uma região que o povo ia, aonde tinha água. Nós podemos ficar sem energia, mas sem água é muito difícil, né? É muito difícil. É ruim ficar sem energia também, né? Porque é bom, porque viver na escuridão é triste, né? Então nós temos que ter luz. Então a luz tem que brilhar, né? Então precisamos de 2 coisas, você vê? Nós precisamos de energia, da luz, né? E também precisamos da água, que isso é precioso. E isso você vê na Bíblia, que você vai ver várias pessoas brigando e querendo o território para isso. E você vê hoje é assim também. Não é diferente. Você quer ver quando começa na beira do rio fazer venda de terreno, rapaz, rapidinho vende. O povo paga caro um pedacinho de terra perto do rio, porque é muito valoroso. Você tem água, você tem tudo, né? Isso é muito bom, é muito valoroso. Ainda mais perto da cidade, ainda. Quanto mais perto, mais valoroso é. Então, isso é importante. Então, a água é essencial, é algo poderoso. Então, nós podemos conectar a vida espiritual, assim como o corpo precisa da água, a alma precisa dessa água viva, que é Jesus. O corpo precisa da água, mas nós também precisamos que o nosso espírito, né, beba dessa água viva, que jorra, que derrama, que transborda, que cura, que liberta, que transforma e que faz algo extraordinário na nossa vida. Então nós podemos ver e olhar para essa vida dessa mulher samaritana, que ela buscava água o quê? Natural. Todos os dias ela buscava água natural ali no poço. Ela ia lá pegar água para beber. Mas a sua alma continuava seca. Então você vê que a água ela bebia, mas era uma água que não a saciava a sede dela. Mas ela precisava uma água viva que fazia toda a diferença. Então, que fonte é essa? Que água é essa? Que água viva é essa que ela precisava e nós precisamos também? Essa água é Jesus. Só Ele é a fonte. É capaz de saciar a sede espiritual e transformar a vida em um rio que jorra água aos outros. É uma água que transborda, é uma água que muda e ela jorra água viva para a vida de outras pessoas. É essa água que Deus deseja para mim e para você, uma água que a sacia, uma água que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Essa água que Deus tem. E nós podemos observar
no primeiro ponto, que o encontro com a fonte, né? Então você vê esse encontro que ela teve na fonte. Olha para você ver no texto que nós lemos, do 4, do 6 ao 10, que fala assim, ó: ali ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou junto ao poço. Era de volta meio-dia. Disso veio uma mulher samaritana tirar a água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como tem o Senhor um judeu e pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus não se dão com o samaritano. Jesus respondeu: se você conhecer o dom de Deus e quem é esse que lhe pediu água para beber, você pediria e ele dará água viva. Então é o encontro verdadeiro com a fonte. É esse encontro que nós precisamos ter. É esse encontro verdadeiro que transforma e muda a realidade. Então Jesus, ele encontra essa mulher samaritana junto ali ao poço, porque ele tinha parado ali um pouquinho para descansar, e ali encontra uma mulher e pede água para beber. Mas o grande detalhe, se olhar, era em volta de meio-dia. Não era um horário incomum. Era um horário totalmente diferente, um horário meio-dia. O sol rachando. Meio-dia no lugar com sol quente. Não era um lugar normal. Mas por que isso? Também ela ir buscar essa água ao meio-dia. Por quê? Talvez era por causa da vergonha. Era excluída da sociedade. Vida marcada por fracassos. Algo tinha acontecido com ela, por causa disso que muitas vezes ela escolhia esse horário, porque era o horário que ninguém ia à fonte. Que é onde poderia ela estar ali naquela fonte e ninguém vê ela. Isso acontece. Então Jesus, ele rompe barreira. Rompe barreira naquele momento. Barreira cultural. A primeira barreira que ele rompe é uma barreira cultural. Judeu não falava com samaritano. Não podia falar. E ali se rompe. Jesus fala. Não importa. Porque judeu não falava. Mas Jesus ia lá e falou para ela. Ali se quebra uma barreira. Ali se quebra bloqueio. Aonde muitas vezes você não pode ir e você vai e quebra a barreira. Então ali foi quebrada uma barreira cultural. Outra barreira que foi quebrada foi de gênero. Um mestre judeu não conversava sozinho com uma mulher. Ele quebrou isso. Porque ali naquele momento, jamais um homem podia falar com uma mulher. Mas Jesus ali, ele quebra essa barreira. Quebra essa barreira. E outra barreira que Jesus quebra também é a barreira da moral. Ele tinha uma vida de relacionamento que era quebrado. Então é algo que quebrou aquelas barreiras, a moral quebrou aquilo que travava, que impedia de algo que podia atrapalhar de ela viver algo que Deus tinha. Então Jesus, ele mostra que ele não vê como o mundo vê. Ele oferece a graça. Nunca
nunca Deus vai ver como nós vemos. Deus vê além. O Pai vê além dos nossos olhos. Por causa disso que nós temos que buscar o entendimento, o discernimento do Senhor, para que nós podemos ir ver aquilo que Deus está mostrando. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes Deus está mostrando e nós não estamos vendo. E Deus mostra. E pede: Senhor, abre meus olhos. Abre o meu entendimento. Me dê discernimento. Para mim entender. Para mim ver como o Senhor vê. Para mim sentir aquilo que eu preciso sentir. Então é algo que Deus tem. Então Ele oferece para mim e para você é a graça. E a graça é algo muito forte. Porque a graça, você precisa da graça. Porque a graça, ela é dada gratuita, ela não é cobrada. Ela é dada. O Senhor te entregou, Ele te deu. Então, pela graça, eu preciso a ser sustentado e viver pela graça. É por Ele. É entregar a Ele. É colocar nas mãos dele aquilo que é preciso entregar. Então, quantos hoje vivem indo ao poço da solução humana, buscando uma solução humana sobre os vícios, prazeres e status? E muitos outros que as pessoas hoje têm buscado isso, mas continua vivendo no vazio, porque está buscando coisas do mundo, coisas momentâneas, coisas prazerosas para agora, mas daqui a pouco ela acaba. Porque quando você chegar para uma pessoa que usa droga, você vai perguntar para ele: por que você usa droga? Ele fala que muitas vezes para anestesiar, e muitas vezes é só um momento de uma alegria, de um prazer, e daqui a pouco acaba o prazer. Você vê uma pessoa que bebe também, é a mesma coisa. Em Provérbios fala: pobre é aquele infeliz que bebe, porque ele bebe para esquecer que ele é pobre e infeliz. Se ele está afundando na bebida, na droga, é por causa de algumas situações que ele está passando. Ele tenta tomar para esquecer o problema, mas esquece o problema agora, mas daqui a pouco o problema volta. Não é resolvido, é momentâneo, é agora só e acabou. É isso que acontece hoje no mundo que nós estamos vivendo. Mas Jesus, ele se apresenta como a fonte verdadeira. É aquele que jorra, aquele que sacia, é aquele que você beber, os seus problemas Deus vai tentar resolver. Vai te ajudar a resolver. Vai ser fácil? Não. Se falar para você que vai ser fácil, está mentindo para você. Não vai ser. Porque Deus vai trabalhar, Ele vai moldar, Ele vai transformar, Ele vai mexer nisso tudo. Algo muito Ele vai fazer. Um exemplo muito grande nós podemos ver é alguém que tenta matar a sede com uma água salgada, como o mar. Quanto mais bebe, mais sede tem. Você já bebeu uma água salgada? Um exemplo, não precisa nem ser tanto uma água, uma comida salgada. Você já viu quando você come um churrasco e tem muito sal? Ela é gostosa, a carne sem sal é sem graça. E aí quando você vai comer na carne, você não percebe que ela está salgada, mas ela está gostosa. E depois que você acaba de comer a carne, lá para a noitezinha, vai dar uma sede. Aí você vai lá, toma um copo d'água, 2, 3, 4, 5, e parece que a sede não mata. Por causa do sal. É assim na nossa vida. Mas quando mais bebe, mais nós temos a vontade de beber mais. Então, assim são as águas do mundo. É assim que acontece no mundo. Não a sacia.
não mata a sede, não mata aqui, não consegue resolver o problema. Aquilo vai continuando, e não para. E nós podemos observar um segundo ponto, que é a água que transforma. Em João 13:14, olha o que ele fala. João 4:13 e 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nesse uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então é água que você vai gerar a vida eterna. Então é algo muito forte. Então Jesus ele declara aqui: quem beber da água dele nunca mais terá sede, a saciará, porque Deus vem e traz a resposta, revela a resposta, mostra a resposta. Então, diferente é da água natural, que precisa ser buscada todos os dias. A água de Cristo cria dentro da pessoa uma fonte permanente. É algo que, quanto mais, por causa disso que nós temos que falar, nós temos que ter sede da palavra, sede. Porque quanto mais nós mergulhar na palavra e ter mais sede, vontade de ler, a palavra vai a saciar, e a palavra vai trazer a resposta, e a palavra vai trazer o norte, e a palavra vai gerar vida em nós, vai trazer esperança. Então, tenha sede. Senhor, eu quero ter sede da palavra, eu quero beber da palavra, eu quero mergulhar na palavra, eu quero estar nela, eu quero viver ela, eu quero cumprir ela. E é essa sede que nós precisamos. Então, significa espiritualmente, essa água é o Espírito Santo. É algo que vem do Espírito Santo, é algo que Deus tem para mim e para você. Qual é essa água que é do Espírito Santo? João 7:37 até o 39, ele fala assim: a último dia da festa terá mais importância. Naquele dia que Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como disse a Escritura Sagrada, o rio de águas vivas vão jorrar no coração de quem crê em mim. Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, que aquele que criar nele iria receber. Essas pessoas não tenham recebido o Espírito, porque Deus ainda não havia voltado para a presença da glória de Deus. Por quê? Porque Jesus estava com ele. Por causa disso que eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Mas quando ele vá e morre naquela cruz, por mim e por você, e dá essa mesa para nós cear juntos, dali em diante, quando ele morre, os discípulos entram em desespero. E agora? Quem será de nós? O que nós vamos fazer? Aí o Senhor vem, ele falou: deixarei para você o Consolador, o Espírito Santo. É ele que fala conosco. Porque Jesus estava ali, ele foi embora ao Pai. Mas ele deixou o Espírito Santo para que habite em nós, e mora em nós, e fale conosco, e revela aquilo que ele tem. Então, o Espírito produz vida, santidade e também fruto. Em Gálatas 5 fala sobre isso, que é o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Alegria, paz, amor, benignidade, domínio próprio. Tudo coisas boas.
Lá em Gálatas 5 também, antes do fruto do Espírito, vai falar sobre o fruto da carne. O que a carne traz? Briga, divisão, discórdia, tudo coisas que não prestam. A carne produz. Mas o que Deus deseja para mim e para você é que nós temos que pedir: Senhor, me dê esse Espírito. Produza em mim esse Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, o domínio próprio. O domínio próprio é tão precioso, porque na hora que acontecer qualquer coisa com você, você tem o domínio próprio para você falar: não, não quero. Chega aqui não. Basta. E esse é o maior desafio, domínio próprio. Ter o domínio próprio para você controlar as suas emoções, ter domínio próprio na hora do seu nervoso, ter domínio próprio em tudo. Porque isso faz toda a diferença. Mas o Espírito Santo, ele produz isso em nós. Quanto mais nós buscamos ele, quanto Cristo entra no nosso coração duro, são amolecidos. Quando o nosso coração é duro, ele amolece. Hoje foi um exemplo muito claro. Deus precisa quebrar um vaso para fazer um vaso novo. Ele muitas vezes ele quebra um vaso, tritura todo o vaso e depois ele vai montando todo o vaso. Ele molda porque ele é o oleiro. E hoje, para fazer essa fonte, eu fui furar um buraco ali no vaso. Gente, não furava o vaso. Falei: nossa, esse vaso é duro. Que coração duro é esse? Né? Eu falei: Deus, é um propósito. Se eu estou furando esse vaso e esse vaso está duro, o Senhor está falando comigo. Porque Deus já tinha trazido a palavra para mim. Mas pensa num vaso duro. Gente, furava. A broca esquentava, pegava fogo assim, ó. E nada de furar. Mas eu não sou homem para desistir, eu continuo furando. Que eu falei, essa pedra tem que remover. Eu falei: gente, esse vaso aqui não foi feito de barro, não, isso foi feito de concreto. Porque não pode. Duro demais, tem que ser concreto, não pode ser. E é assim na nossa vida. É tão difícil quebrar algumas barreiras, quebrar algumas coisas em nós, porque muitas vezes nós não queremos mexer, porque é ferida. Muitas vezes aquilo ali vai doer, mas muitas vezes você fala assim: Senhor, não mexe aqui não. Mas é ali que ele precisa mexer para que possa fazer um vaso novo. É ali que ele precisa quebrar e fazer algo novo. Eu não sei aonde ele precisa, mas tem coisa que Deus já faz. Tem coisa que Deus está quebrando barreiras. Tem coisas que Deus já está quebrando e muitas vezes nós não estamos nem vendo, nem imaginando, mas está quebrando barreiras. Aqueles obstáculos para te impedir de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, muitas vezes está acontecendo isso. E Deus está quebrando as barreiras. Deus é Deus e gosta de quebrar barreiras. Barreiras que muitas vezes nós não queremos, mas Deus tira essa barreira. Então, quando tem um coração duro, quando Deus entra, ele amolece, né? E quando é uma pessoa difícil, e quando Deus entra numa pessoa difícil, meu Deus, como Deus faz, como Deus realiza. Você fala: meu Deus, aquele ali é difícil, mas quando Deus entrar, você não segura não, porque vai fazer grandes coisas para o Senhor. A criança já voltou, né? Graças a Deus, gente, vocês não estão sabendo. Foi na porta ali, a criança bateu na porta e ela caiu e cortou os cílios.
que é a neta da Clédia, né? Então saiu agorinha mesmo, na hora do culto, foi e voltou. Já, graças a Deus, eu acho que já está tudo sob controle. Amém? Então, a vida seca se torna jardim para regado. Aonde está uma vida seca, vai ter um jardim que vai ter que ser regado. Você já viu aonde está uma terra seca? Se você ir lá aguar, vai crescer a planta? A planta vai florescer? Não vai. Se deixar ela seca, ela não vai florescer. Ela não vai florescer. O Clédio, quer levar ela lá? Mas ela quer ir lá com as crianças? Então é algo que Deus move. Então, muitas vezes, o jardim precisa ser regado. Que jardim é esse que nós precisamos ser regados? Então, a nossa vida precisa ser regada. Precisa ser regado em cima do quê? Da palavra. É essa palavra que é vida, que vai gerar em nós e vai vir algo extraordinário sobre nós. Lá no Isaías 58:11 fala sobre isso. Eu, o Senhor, sempre o guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhe darei de comer. Farei com que fique sã e forte. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte de onde não para de correr água. Olha que lindo. Observa, muitas vezes, Deus dá a fonte. Deus que fortalece. Domingo passado, nós falamos sobre Elias. Elias estava embaixo de uma árvore. Elias pedia a morte por causa dos ataques de Jezabel. Mas ele queria morrer, ele não queria viver mais. Mas o Senhor foi lá e mandou um anjo levar um pão assado, e mandou também água para ele beber. E falou para ele: coma e beba e vá. Aquela comida saciou a fome dele e fez ele prosseguir. Fez ele viver algo extraordinário. Quando Deus dá água, dá o pão. E quando nós comemos do pão e bebemos da água dele, nós somos fortalecidos para viver algo maior. Nós somos fortalecidos para viver as grandes batalhas, os momentos difíceis que nós vamos atravessar. Porque dá vontade de morrer, dá vontade de você perder a sua própria vida. Mas o que Deus tem é muito maior. É algo extraordinário, é algo poderoso. Então é isso que nós temos que entender. Porque quando Deus dá o pão, dá água para você beber, é para você ser forte e ser sustentado. Foi isso que a palavra falou. Eu, o Senhor, sempre o guiarei, até mesmo no deserto. Porque deserto é lugar de passagem, não é lugar de ficar. É passagem. É só um tempo. Mas tem que sair. Eu lhe darei de comer, farei com que fique sã e forte. Vocês serão como um jardim bem regado. Porque é Ele que rega. É Ele que supre. É Ele que rega. Porque quando você vai lá e rega a plantinha, ela fica tão linda. Mas sabe por quê? Porque você regou. E assim é a nossa vida.
Quando nós somos regados pelo Senhor, a nossa vida não é mais a mesma. A nossa vida muda. As coisas mudam. Então, quem bebe, quem vive em desespero, passa a viver em esperança. Eu estou em crise, eu estou em pânico, igual a Elias, mas ele estava desesperado, não tinha discernimento naquele momento, e Deus deu discernimento, deu a sabedoria para ele, e ele começou a ter a esperança de viver algo maior. Muitos vivem experiências passageiras, vivem uma experiência muito passageira, não vai além, não passa daquilo. Só aquilo não basta, Deus quer te levar além. Não só um pouco de experiência. Deus já te deu, glória a Deus. Mas Deus quer muito mais. Deus não quer que você só vive o passageiro. Mas Deus quer que você vive algo extraordinário, algo poderoso. Então Jesus, ele oferece algo duradouro. Não apenas uma gota, mas uma fonte dentro de nós. É uma fonte sem parar. Não é uma gotinha de ficar lá pingando, não. É essa fonte aqui, ó. Uma fonte que não para. É água viva. Ela não para. É essa fonte que Deus deseja para mim e para você. É uma fonte que água viva. É essa fonte que não vai parar. Ela não é uma gotinha. Não fica pingando. Essa fonte é água viva, que essa fonte vai transbordar em outras vidas através da sua vida. Através do seu testemunho, através da sua experiência, através daquilo que Deus vai fazer. Porque quando nós estamos transbordando, vai atingir outros. E o milagre vai acontecer no outro. Porque as pessoas vão ver a diferença em nós. Vai ver aonde nós estávamos e vai ver aonde nós chegamos. É isso que Deus faz. É isso que quando nós bebemos dessa fonte, nós vamos viver algo extraordinário. Algo poderoso vai acontecer. Então é algo muito forte. Então um exemplo muito claro disso. Imagina alguém que vive dependendo de um poço alheio. Mas de repente recebe uma fonte em casa. Assim é quando o Espírito passa a habitar em nós. Quando a fonte vem em nós, habita em nós, algo extraordinário acontece. Algo poderoso vem. E o terceiro ponto que nós podemos entender e compreender é a água que jorra para o outro. Que água é essa que vai jorrar para o outro? É aquilo que nós lemos em João 7, 37 e 38. Da última festa. Será muito importante. Aquele dia que Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se você beber dessa fonte, a sua vida não será mais a mesma. Então Jesus, ele aplica a promessa: quem crê em mim, do meu interior fluirão rios de águas vivas. Fluirão do rio de águas vivas. É águas vivas que Deus tem para mim e para você. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Crê em mim que você vai fluir. Fluir naquele que vai fazer tudo sobre a sua vida. E o que recebemos não é só para nós, mas é para abençoar o outro. Recebemos e abençoamos. É isso que aconteceu com Rondonópolis. Recebeu um bebedouro
e abençoou ou já se abre, gerando bênção. Foi abençoado, gerou bênção. E é assim na nossa vida. Não é diferente. Nós precisamos gerar isso, receber e gerar vida. Então a mulher samaritana, depois de beber da água viva, ela volta correndo para a cidade e ela corre para anunciar: vinha e veja um homem que me disse tudo o que tinha feito. Ela não ficou lá parada, ela não ficou lá no poço. Ela voltou para a cidade correr e anunciar o que aquele homem fez. Algo extraordinário. Ela não deixou só para ela, não recebeu só a bênção para ela, mas ela queria transmitir para os outros, que também precisava disso. Então, toda a cidade ela ficou impactada com aquilo que aconteceu com aquela mulher. E é isso que Deus deseja para mim e para você. Quando você contar, as pessoas vão ficar impactadas, vão ver a graça, a glória de Deus, vão ver o mover de Deus. Vai contar para as pessoas e Deus vai fazer algo extraordinário e as pessoas vão ficar impactadas pelaquilo que Deus fez sobre a sua vida. Então quem bebe de Jesus não consegue guardar só para si, mas ele transmite. Quando você receba de Deus e guarda para você, você sabe o que significa? Egoísta. É só para mim. Não. Deus te deu para que você possa dar. Fazer a diferença. Porque o mundo não faz isso. Ela recebe e não dá. Só recebe, mas não dá. E o que Deus tem para mim e para você é que você dê. Aquilo que você recebe não consegue ficar com você, porque você precisa dar. Testemunhar, falar, porque a vida cheia do Espírito transborda o amor, a compaixão e o perdão. Ela transborda. Essa vida transborda, esse amor transborda, essa compaixão transborda e também transborda em nós o perdão. Então a nossa família, o nosso trabalho, a comunidade que precisa dessa água, beber dessa fonte, que eu e você tem bebido. Eu e você está bebendo dessa fonte. Mas quantas pessoas da nossa família que não está bebendo da mesma fonte? Quantas pessoas da nossa família precisa beber dessa fonte e conhecer essa fonte que pode fazer toda a diferença? É fácil? Não. Não é fácil. Mas você vai bebendo da fonte e daqui a pouco ele também vai querer beber da fonte. Porque ele vai ver a diferença. A família vê as coisas acontecer, vê você buscando essa fonte, mergulhando nessa fonte, e aí os outros também vão desejar e querer viver essa fonte. Então, o mundo está sedento, com sede de paz, de amor e de alegria. Está sedento. As pessoas estão precisando desse amor. As pessoas estão precisando dessa compaixão. As pessoas estão precisando dessa alegria, desse amor e essa paz que gera em você. E isso transbordar no outro. Porque as pessoas vão ver em você que amor é esse. Um amor que ninguém pode fazer. Um amor que ninguém pode realizar. Mas você está transbordando esse amor
E muitas vezes você nem percebe. E as pessoas vão lá na frente e falam para você. Você lembra aquilo que você fez? Que você fez isso, isso, isso? Não lembro, não. Você transmitiu o amor. No momento mais que ele estava precisando, necessitando, ela olhou e falou, como aquele amor, aquele cuidado, aquele zelo, ninguém tem. Ninguém para me ouvir. Ninguém para estar comigo. Isso faz toda a diferença. Então, muitos buscam saciar cisternas rachadas. Que lá em Jeremias 2,13 fala sobre isso. O meu povo comete 2 pecados. Ele abandona a mim e a fonte da água fresca. E cavava cisterna rachadas, que deixava vazio e rachado, e a água da chuva passava. É essa que muitas vezes as pessoas têm feito, abandonado o Senhor e também abandonado a água fresca, a água que jorra, a água que alimenta, a água que faz toda a diferença. Então, Deus tem 3 convites para mim e para você. Vem à fonte, entrega a sua vida a Jesus. Segundo, beba da água. Permita que o Espírito Santo habite em você. E o terceiro, deixa jorrar. Seja canal de bênção para a sua família e para a sua comunidade. Isso faz toda a diferença. Então abaixe sua cabeça. Coloca diante do Senhor. Coloca na presença dele. Se há algo que precisa, se alguma coisa Deus falou, ministrou o seu coração, o que tem te atrapalhado de você desfrutar da fonte? O que tem deixado você abandonar a fonte? Porque aqui a palavra fala que tem 2 coisas. Jeremias 2,13 fala que o meu povo comete 2 pecados. Ele abandona a mim e a fonte, que é a água fresca. Fica cavando aonde não precisa ser cavado. Abre buraco aonde não precisa ser aberto. Afunda ali naquele lugar. Porque muitas vezes abandonam o Senhor. Abandona a fonte, que é uma água fresca, que é suave. É isso que Deus está falando para mim e para você. Não abandone o Senhor. Não abandona por causa da circunstância. Não abandona por causa das dificuldades, das lutas. Não abandona. Continua servindo Ele, continua bebendo da fonte, que é a água fresca. É essa água que o Senhor tem para você beber. Entrega a Ele. Permita que o Espírito Santo habite em você. Deixa Deus jorrar águas sobre a sua vida, as bênçãos sobre a sua vida, porque Deus quer jorrar essas bênçãos. É águas que bênçãos sobre a sua vida, para que você seja canal de bênção na vida do outro. Então, muitas vezes, você está naquele poço como aquela mulher samaritana. Mas Deus tem água para você.
águas vivas, águas que faz algo sobrenatural sobre você. Ele morreu naquela cruz. Ele pagou um alto preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelas nossas maldades, pelas nossas crueldades. E Deus deseja para nós uma vida de abundância. E Deus deseja para mim e para você de nós desfrutar desse banquete. Porque Deus preparou esse banquete. Deus preparou essa mesa para mim e para você. Mas muitas vezes você fala, eu não sou digno de sentar sobre essa mesa. Mas o Senhor, Ele deseja que você sente, porque você faz parte dessa mesa. Essa mesa é tua. Deus preparou essa mesa para você, para que você desfrute dessa mesa, desse banquete. Porque é algo que Deus tem, Deus reservou, Deus preparou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a fonte. O Senhor que fortalece, o Senhor que sustenta, o Senhor que fala algo para nós. Nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Pai, nós queremos cear, nós queremos fazer parte da Tua mesa. Nós queremos estar na Tua mesa. Nós podemos, Senhor, sentar à Tua mesa. Nós podemos desfrutar de tudo isso que o Senhor tem para nós. Pai, que o Senhor, Pai, examine o nosso coração. Senhor, examine o nosso coração, se há algo em nós, se há algo em nosso coração, se há algo que entristece o Teu coração, Pai, nós te entregamos diante de Ti. Examine o nosso coração, olhe o nosso coração, Papai. Deus, nós colocamos diante de Ti, nós entregamos diante da Tua presença a nossa vida. Pai, o Senhor continua derramando sobre nós.